Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui às 19 horas no nosso canal da Clearance Consultoria na Twitch e estamos ao vivo aqui também no Instagram. Vamos ver quem já está acompanhando a gente aqui na nossa live de hoje. A primeira live da consultoria, primeira live aqui no canal. E justo com esse evento que já é tradicional nosso, é o nosso segundo ano fazendo a escolha do livro do ano. É a segunda vez que a gente faz a apresentação desse material que a gente considera o mais relevante para a gente ao longo do ano. E vamos acompanhar aqui, já somos 5 pessoas aqui na abertura da live, pelo Twitch. Inicialmente estava programado para acontecer no YouTube, tivemos problemas técnicos aí ao longo da tarde, acabamos mudando a plataforma para o Twitch. E o chat está aberto também, quem quiser interagir conosco, fique à vontade, tanto pelo Twitch quanto pelo Instagram. Pelo Instagram é só para avisar o pessoal que a gente já está abrindo a live, mas vamos fechar daqui a pouco o chat ao vivo do Instagram e vamos permanecer na Twitch, falar um pouquinho mais aí sobre cultura da inovação, ajudar a trazer esse material que traz mais informação para a gente desenvolver nosso lado mais analítico, nosso lado mais de gestão de negócios aí, como profissionais, mesmo profissionais técnicos. Deixa eu ver quem são os espectadores aqui, só um segundo. Quem está conectando conosco, somos 6 pessoas, somos 7 já, bastante gente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa live. Vou fechar aqui o Instagram e vou ficar só com o Twitch. Pronto, quem está no Instagram é só ir lá na nossa conta no Twitch, canal Clearance Consult, e a gente vai seguir por lá. Obrigado. E seguimos aqui na Twitch ao vivo. Vamos abrir o nosso chat. Sejam bem-vindos ao chat também. Pronto. Estamos aqui com o Lucas Serrano também, já acompanhando a nossa live. Grande parceiro, Lucas. E novidade, hein, pessoal? No final da live teremos o sorteio de um exemplar do livro do ano, como é de praxe já. Mas é interessante a proposta, Então, para quem não conhece, a nossa eleição de livro do ano partiu justo da necessidade que a gente identificou de buscar esse conhecimento contínuo por parte dos profissionais, principalmente nós profissionais da área técnica, né? Somos engenheiros, somos técnicos, somos tecnólogos, todos aí envolvidos com a gestão de atividades e processos, e o que a gente identifica é que o profissional de hoje, não o profissional do futuro, cada vez mais precisa ter uma noção maior de organização, uma noção maior de gestão de equipes, uma noção maior de gestão do negócio como um todo, né? Quanto valor a nossa atividade agrega ao negócio? Qual que é o nosso papel nessa cadeia toda? E aprender um pouco mais sobre o negócio, ter uma visão maior de gestão, vai auxiliar a trazer ainda mais valor para a nossa atividade. Isso é uma deficiência que a maioria dos profissionais ainda tem. Isso a gente que faz consultoria com vários ramos, várias atividades, várias organizações, a gente observa que realmente é uma falha do profissional, né? Então o profissional não é mais o profissional do futuro, é o profissional do hoje, do presente, tem que ter no seu hábito
o hábito de ler, o hábito de se atualizar, de desenvolver novas ferramentas. Nós da Clearance temos o treinamento de soft skills. O aprendizado contínuo é um dos soft skills, né, que conduz a gente a se comunicar melhor, nos conduz a ter uma liderança maior, uma capacidade mesmo analítica ainda maior. Então essa etapa, essa iniciativa nossa de escolher o livro do ano vem com esse intuito de trazer novas oportunidades, abrir horizontes, conversar novos temas, discutir com as pessoas todas. O pessoal da oficina 3D também está conosco aqui, também grandes parceiros. O André, grande parceiro da nossa companhia. E como eu ia dizendo, esse é o objetivo, trazer novos horizontes, trazer novas perspectivas para nós profissionais. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da escolha do livro, o que passou pela nossa mente esse ano para escolher esse livro. Bom, o ano passado, o livro eleito foi o livro do Chris Zook e James Allen, A Mentalidade do Fundador, que era um tema que vinha sendo muito discutido já desde o final de 2019. Esse livro foi um livro publicado já há algum tempo. Deixa eu só consultar aqui no meu exemplar qual foi o ano de publicação desse livro. Ele foi publicado aqui no Brasil a terceira reimpressão em 2020, mas a primeira versão foi publicada aqui no Brasil em 2019. Né? São dois consultores da Bain Company, uma empresa de consultoria muito renomada, do nível das grandes internacionais como a Accenture, Deloitte. Então a Bain Company e esses dois, né, o Chris e o James, são consultores dessa empresa, e desde 2009 eles vinham já falando da mentalidade do fundador, de como as pessoas que trabalham e desenvolvem atividades no negócio devem estar atentas para ter essa visão de dono mesmo, né, como é dito comumente, e como a gente está atento às nossas atividades e como essas atividades trazem valor ao negócio. Então, o livro do ano passado foi justo com ferramentas e metodologias para a gente desenvolver uma visão de entender o negócio, qual a posição do negócio no mercado, se o negócio ainda está em desenvolvimento, se a empresa é inchada e está com processos engessados, e ferramentas para cada um dessas etapas, para a gente identificar e agir em cada uma dessas etapas, voltando o controle da companhia, tendo uma companhia sustentável, uma companhia duradoura e com menos atrito e menos desperdício, que nós, principalmente como consultores da área técnica, é o que a gente busca, né? Principalmente quem tem conhecimento da metodologia Lean, está atento ao básico, que são os 8 desperdícios, né? Então, o que você tem de políticas que sobrecarregam as pessoas, né? Trazem um retrabalho, quanto de tempo é desperdiçado entre as atividades, e nós que somos técnicos temos participação direta nesses itens, nesses pontos dentro da metodologia Lean. E a continuidade desse pensamento que foi trazido pelo livro do Chris e do James, A Mentalidade do Fundador, ele traz um quadrante que mostra o quanto de esforço é colocado, o quanto de tempo e investimento financeiro é colocado na companhia e qual que é o retorno. E como a gente consegue controlar isso com essas ferramentas. Então, seguindo com esse desenvolvimento, a gente chegou na parte de inovação, ou seja, uma vez identificamos que a companhia está dentro de um ciclo repetitivo de ações, um ciclo de um inchaço das suas atribuições, né? E isso gera uma estagnação, tanto no desenvolvimento dos processos, como na agilidade para desenvolver novos produtos, novos serviços. E isso leva à perda tanto de oportunidade de negócio em mercado, quanto representação em mercado, né? Participação de mercado, market share. Isso é essencial para a companhia, e estar cada vez mais atento a essas oportunidades faz a gente ganhar tempo, a companhia ganhar tempo frente à concorrência que a gente tem no mercado. E aí, pensando um pouco sobre inovação,
A grande dúvida que a gente tem, principalmente nas lideranças das áreas técnicas, é: ok, eu preciso inovar, eu preciso desenvolver minha atividade, inovar minha atividade, só que ela é toda baseada em documentação normativa, ela é baseada num processo produtivo que por mais que os equipamentos sejam novos, mas o processo produtivo é igual desde sempre, ou seja, quem produz autopeça, mais ou menos produz autopeça já faz algum tempo, né? E da mesma maneira, metodicamente, e esse método que faz a companhia ganhar escala e ganhar competitividade no mercado, né? Por exemplo, a indústria automotiva, por mais que a gente tenha tecnologia da informação dentro do processo produtivo, a gente faz carro mais ou menos igual há 20 anos. Mudou um pouco a forma, mudou um pouco os equipamentos, entrou mais tecnologia da informação, mas o método, o processo é sequencial ainda. A base toda do nosso processo de produção de automóveis, por exemplo, é o Fordismo, né? Henry Ford. Então, como é que a gente transforma as nossas atividades, como a gente pode transformar, inovar dentro de uma organização que a base dela é a repetitividade de processo, é a repetitividade de método, é um método fixo, a documentação fixa, e isso é um grande desafio que a gente observa dentro das áreas técnicas. Bom, e aí quando a gente vai para o mercado procurar uma referência de alguma literatura que fale de inovação, que fale de pensamento disruptivo, a gente tem sempre o mito eu vou usar até um termo que está no livro do ano já, o mito do Moisés, que é aquele líder que conduz. Então, sempre que a gente pega um livro sobre inovação, a gente vai ter ali a figura do Steve Jobs, por exemplo, ou agora mais recentemente, né, do Elon Musk, que são dois caras que têm uma mente totalmente disruptiva, só que eles trabalham com um novo mercado, um novo produto, ou seja, eles têm uma liberdade tanto financeira quanto criativa para desenvolver produtos que ainda não existem. Essa liberdade, para eles, é super interessante, é um esforço super válido, são figuras extremamente confiáveis e válidas aí nos seus processos, no desenvolvimento das suas atividades, mas esse mito do gênio para a gente não funciona muito. Eu não sou gênio. Acho que quem está aqui também, os espectadores aqui não se consideram gênios, né, do nível de Steve Jobs. E aí a gente fica sem comparativo. Então a gente começa a ler biografias e entende que o passo a passo deles é diferente, porque eles já têm essa liberdade de criar, né? E é uma liberdade criativa que dentro das organizações a gente não tem muito. A nossa liberdade geralmente é baseada em algum escopo de projeto, né, ou a solicitação de um projeto novo, ou a demanda trazida por necessidade. Então, precisamos fazer um produto novo, essas são as características que a gente tem que ter, esse é o orçamento que a gente tem para o projeto e é isso. Então, já a figura principalmente da parte financeira que a gente observa no Elon Musk hoje, a gente realmente não tem essa liberdade. E fica difícil, como eu falei já, me repetindo aqui, fica difícil ter parâmetro para comparar, né? E aí isso é um problema, porque gera uma limitação. E aí a gente pensa, poxa, então não tem ferramenta. A gente conhece as ferramentas já que estão no mercado ou são de conhecimento do público, são ferramentas para desenvolvimento, para gestão de processos, ferramenta como eu mencionei, o Lean. São boas ferramentas que podem ajudar a gente a desenvolver um novo produto, um novo mercado, uma nova atividade ou ajustar as nossas atividades. Só que uma vez que a gente busca uma ideia que possa transformar um negócio, que é esse o problema. O problema de uma empresa em estagnação é que ela precisa ser transformada. No livro do ano, a mentalidade do fundador do ano passado, a gente observou empresas como Walmart, Target, Kodak, são exemplos aí, estudos de caso que mostram para a gente que uma vez a empresa entrou em estagnação, como a gente deve fazer para transformar essa condição? Qual método a gente usa para transformar isso, para tirar a empresa dessa condição? E isso passa pela gente, por nós técnicos, né? Então, essa é eu acredito que a grande defasagem no mercado,
Porque quem tenta buscar algum tipo de fonte de informação vai com certeza se deparar com esses Moisés, né, que são os grandes líderes condutores de grandes ideias. E como eu disse, totalmente válido. Mas e para quem está no dia a dia da operação, para quem está ali gerenciando uma logística, para quem está conduzindo um processo de remoção de empilhadeira, por exemplo, um processo logístico ali, esse cara realmente não é Steve Jobs, né? Ele tem que fazer com o que ele já tem. O esperado é que ele utilize ali as suas empilhadeiras, que ele utilize o seu warehouse, né, o seu armazém, e não é esperado dele uma grande disrupção, mas pequenas inovações dentro dos seus processos já existentes. E esse é o grande desafio. Bom, outro ponto que a gente observa é que muitas vezes dentro da organização a gente tem uma liderança que é um pouco, eu não vou dizer reativa, mas um pouco rígida quanto à metodologia de mudança, né? Então, como a gente costuma dizer, isso vem sendo feito assim já há algum tempo, funciona assim o negócio, e a ideia nova acaba morrendo no ninho porque não tem estímulo para ser desenvolvida a ideia nova. E justamente a ideia nova é o que tem potencial para tirar o negócio da estagnação. Então o negócio como um todo, ele vai estagnando através dos seus processos. Então o pequeno processo que é rodado no dia a dia, ele contribui diretamente, porque somando todos esses processos, a gente tem estagnação do negócio. E estar atento a isso passa pela nossa mão. Eu não sei, o pessoal que está no chat aí, como é que está o áudio? Tá legal? O pessoal está participando? Fiquem à vontade para participar no chat, hein? Eu não está no convite, mas no final vai ter um sorteio de um exemplar, e aí o pessoal que comentou no chat vai concorrer a esse exemplar aí. Bom, eu vou divulgar agora qual que é o livro do ano. É o livro do Safi Bahcall, livro Lunáticos, Loonshots em inglês. Esse livro não é desse ano, esse é um tópico, esse livro é de 2019, esse é um tópico que a gente costuma discutir na eleição do livro do ano. Não necessariamente é um livro publicado nesse ano, né? Então é um livro de 2019, teve uma edição no Brasil em 2019 e agora em 2021 teve essa edição maravilhosa da editora da Sextante, né? Essa edição nova da Sextante, eu não lembro qual foi a editora que fez a primeira edição aqui em 2019, mas o livro não teve muita divulgação, então chegou nas mãos das pessoas, do público em geral agora em 2021. Foi republicado. Livro excelente, excelente. Lunáticos, como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo. É exatamente isso, a ideia é uma semente, né? A gente vê Steve Jobs e Elon Musk como grandes árvores, grandes sequoias ali, árvores já super estabelecidas, gigantes, que está ali projetando sua sombra, sua imponência há muito tempo, mas ela nasceu de uma pequena semente, e a ideia inovadora é essa semente, né? Então, o Safi Bahcall foi considerado o melhor livro de negócios de 2019 pela Amazon, Bloomberg, Financial Times, Forbes, Newsweek e The Washington Post. Vou ler o prefácio aqui rapidinho. Promover uma cultura de inovação parece ótimo na teoria, mas o que é preciso para realmente fazê-la funcionar na prática? É realmente isso. Nesse livro, Safi Bahcall demonstra a importância de estruturas organizacionais e explica como projetá-las de modo a permitir que essa cultura se instale e dê resultados. Vivemos numa época em que é comum rejeitar e desconsiderar o pensamento inovador. Essa abordagem se incorporou à maneira como organizamos os ambientes de trabalho, valorizando a hierarquia e as conquistas individuais acima do sucesso do grupo. No lugar disso, Bahcall propõe uma estrutura que promove o trabalho em equipe e abraça iniciativas ousadas e com um quê de loucura, as chamadas missões lunáticas. Como exemplos que vão da disseminação de incêndios florestais à caça a terroristas online, passando por histórias de ladrões, gênios e reis, Safi mostra como a nova ciência
das transições de fase pode nos ajudar a ser os criadores e não as vítimas da inovação. Bacall explica como estimular iniciativas aparentemente loucas, mas com grande potencial, e por que é necessário separá-las dos negócios mais tradicionais que já funcionam bem. Esse último parágrafo fala com a gente. Como estimular iniciativas aparentemente loucas, mas com grande potencial, e por que precisamos separá-las dos negócios tradicionais que já funcionam bem. Livro maravilhoso. Safy Bacall, ele é um físico, mas ele é empreendedor na área de biomedicina. Ele tem uma empresa de fármacos, então ele ingressou nesse mercado como físico, trabalhando, desenvolvendo equipamentos para biologia, para desenvolvimento de fármacos no nível biomolecular, né, microcelular. Tem trabalho no desenvolvimento de fármaco para combate ao câncer. E esse livro é muito bem escrito, porque além de trazer novos métodos, ele traz esses métodos juntamente com estudo de caso. Então, cada capítulo, cada etapa, ele traz algum detalhe. Por exemplo, ele menciona um outro físico, né, que é, aliás, dois grandes cientistas, Bush e Weil, que trabalharam com o exército americano no começo da Segunda Guerra, ajudando a desenvolver ferramentas, porque, por exemplo, no meio da Segunda Guerra, a ciência alemã era muito mais desenvolvida que a ciência americana. Então, por exemplo, o desenvolvimento de radares aéreos para a identificação de submarinos alemães, isso só veio nos 2 últimos anos da guerra, na segunda metade da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso por uma demora nessa cultura de inovação. Então, o exército, por exemplo, a estrutura militar é uma estrutura que serve muito bem de exemplo. Então, ele menciona que chegar um cientista dentro de uma organização totalmente hierarquizada e propor o desenvolvimento de algo novo, por mais promissor que fosse, a gente vê o resultado desses estudos hoje, né, por exemplo, com radar na aviação, radar meteorológico, todos baseados no mesmo princípio, emissão e recepção de ondas, aí, o que varia só o espectro de onda que é emitido ou recebido. Mas o desenvolvimento desse estudo foi crucial para combater os países do eixo, né, na Segunda Guerra, e trazer a vitória dos aliados. Então, ele, como eu ia dizendo, esse livro é extremamente bem escrito justo por isso, né? Mostra como a gente pode desenvolver nosso lado de conscientização das lideranças, como a gente pode trabalhar o convencimento daquela ideia. E nós, como líderes, como estar atentos a identificar essa ideia e criar um ambiente que fomente o crescimento da ideia. Porque é muito comum também, nos livros no mercado em geral que a gente consulta, falar sobre cultura da inovação. E cultura da inovação pode ser um viés aí muito ruim para a gente. Por quê? Uma vez que a gente tem uma cultura da inovação, não necessariamente o ambiente gera a inovação. Não necessariamente o ambiente nutre a ideia. Porque cultura pode ser apenas um documento, um papel, uma iniciativa da empresa, realmente. Mas o que a nossa organização faz para que essa cultura, junto com a ideia, tragam frutos? Então, mais do que a cultura, a estrutura da organização voltada para a inovação é importante. Como físico, o Bacall menciona a transição de fase, para mencionar para comentar sobre um processo de inovação. O processo de inovação funciona como a transição de fase da água, do gelo, para o estado líquido. Então, ele menciona que, assim como a transição de fase, o equilíbrio dinâmico só acontece sob circunstâncias muito específicas. Então, por exemplo, aquele equilíbrio que a água está se transformando em gelo numa temperatura bem baixa e o gelo também está derretendo e se transformando em água, esse ciclo é o ciclo que é chamado de equilíbrio dinâmico, né, em física, e é esse ciclo que deve acontecer dentro das organizações. Ou seja, eu tenho métodos e processos já solidificados, já bem estabelecidos, como, vamos citar o exemplo, um sistema de produção já bem estabelecido,
que é a parte sólida, e a parte líquida é ali a parte de inovação. Então ele coloca como um dos principais pilares fazer a divisão dessas duas fases, né? Identificar o que é sólido, ou seja, se eu tenho uma equipe de produção, eu preciso manter ela, porque ela é o órgão vital ali do negócio, do business, né? da organização. Mas enquanto ela existe, o que eu trabalho como outra fase ali, na fase mais líquida, como eu trabalho essa outra fase líquida e faço essa interação? Porque no equilíbrio dinâmico, a mesma quantidade de moléculas que vão congelar é a mesma quantidade de moléculas que vai derreter e vai se liquidificar. Então, se a gente observa isso num ciclo, num experimento físico, esse movimento é contínuo. A mesma quantidade que solidifica é a mesma quantidade que liquefaz. E aí, é por isso que é chamado equilíbrio dinâmico. Então, por parte da liderança, o equilíbrio dinâmico é colocar a mesma energia que a gente coloca no processo já estabelecido, a mesma quantidade de energia é colocada no processo de inovação. Então, e além de tudo, separar essas fases, identificar bem o que é cada um. Porque o que é notório nas organizações é que muitas vezes a gente dispara um novo processo, um projeto novo, e aí entra a parte de gestão de projetos. A gente dispara um projeto novo, dá atribuições para pessoas que fazem parte daquela estrutura já solidificada e a gente acaba sobrecarregando, ou seja, tirando energia ao invés de colocar energia, né? Tirando a pessoa de um ciclo ali que é totalmente importante para o negócio, ou seja, a gente fragiliza a operação do negócio e acaba também não promovendo o desenvolvimento dessa ideia inovadora ou desse projeto novo. Dá uma olhada aqui no chat. O Walter Siqueira está com a gente também. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo à nossa live. Pessoal, comentem aí no nosso chat o que vocês estão achando da live agora. A live vai ficar gravada depois também, quem quiser tirar dúvidas depois. Mas o legal seria a interação de todos aqui agora. Somos mais de 500 conexões no LinkedIn, então todos foram convidados. Então sejam bem-vindos aí mais uma vez. Aproveitar para tomar um pouco de água. Somos quantos aqui na live? Já somos 12 espectadores. Poxa, muito legal a presença de todos aqui. O que vocês acham, pessoal? A gente que está no mercado aí, é importante ter a visão de todos. Quem puder comentar aqui no chat. É isso aí, Walter. São dicas, né? Então, a gente não precisa passar por essas situações para aprender a desenvolver novas ferramentas, né? Então, quanto mais a gente se expõe e identifica e busca esse tipo de informação, mais a gente tem ferramenta na nossa caixa para poder primeiro identificar uma condição que aquela ferramenta se encaixe e desenvolver melhor esse conhecimento. E essa é a proposta aqui, é justo compartilhar o conhecimento. Então, por exemplo, a gente podia passar aí pela livraria, ver esse livro e não identificar o quanto esse livro traz de informação importante para a gente, né? É isso aí, pessoal da Oficina 3D também comentando aqui com a gente, conteúdo super importante. É isso. Então, voltando para o livro, o Safi Bahcall, estudando realmente aqueles dois cientistas, o Bush e o Vail, que são os caras que deram diretrizes para o governo americano no desenvolvimento da ciência. Então a gente observa que aquelas diretrizes lá no meio da Segunda Guerra têm reflexo até hoje na construção de um país como educação, ciência e o quanto isso foi importante para o estudo americano, para o desenvolvimento das instituições nos Estados Unidos. Extremamente importante como, mais uma vez, né, a ideia da semente. A ideia é uma semente e pode desenvolver, a gente não sabe onde isso vai parar. Mas o quanto a gente influencia dessa ideia é extremamente importante. Bom, além de separar as fases, como o Safi Bahcall ele menciona, a gente manter esse equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, esse equilíbrio só é mantido quando você dá a mesma quantidade de energia
para a estrutura e para a inovação. Não tem como inovar sem colocar estrutura. E aí que vem, mais uma vez, eu comento da cultura da inovação. Cultura da inovação é um start, é só uma fagulha ali, não é o incêndio espalhado do desenvolvimento, né? Envolver as pessoas. E outra, também você consegue separar e dar a mesma, como liderança, dar a mesma atenção. Ele até fala amar igualmente tanto os artistas, que são a parte do desenvolvimento, né? Que são principalmente o pessoal dos novos projetos, que é quem está desenvolvendo a ideia, quanto os soldados, que é quem trabalha na estrutura já organizada, né? Quem toca o dia a dia. Separar essas pessoas é importante. Por mais que elas tenham atribuições nas duas partes, é importante direcionar isso. Ou seja, a gente tem um novo projeto, vamos separar um horário para falar e desenvolver esse novo projeto, né? Eu não faço reunião junto do projeto e operacional. Não, a gente não pode discutir os dois temas ao mesmo tempo, né? Então, a gente separa, é realmente isso. E quando a gente fala de gestão de projetos, a gente tem organograma, quantidade de horas que a gente está dedicando para aquilo. Isso é a energia do equilíbrio dinâmico. Quanta energia a gente está colocando dentro daquele projeto para que ele possa desenvolver, né? Que é outra coisa muito comum também que a gente observa. O projeto é startado e só Deus sabe onde ele vai parar, porque não tem a recorrência, não tem acompanhamento do organograma, do cronograma, perdão. E isso é de extrema importância para o sucesso da organização. Porque desenvolver um novo projeto, uma nova ideia, é valor. Então a gente está tirando um valor que a gente poderia estar colocando em outro tipo de atividade, na produção, por exemplo. Eu digo produção porque acredito que o perfil aqui dos convidados, que é o pessoal principalmente do LinkedIn, é o pessoal mais técnico, né? Então por isso que eu trago o pessoal de produção. E aí não importa também qual que é o ramo, né? Mas o desenvolvimento dos processos é super importante. É o comentário do Walter aqui. Infelizmente são poucas empresas e pessoas que incentivam o uso das ferramentas nas soluções de problemas. As pessoas esperam milagres, sendo que incentivar e desafiar as pessoas é mais fácil de ter resultados e todos ganham. É exatamente isso, Walter. É exatamente isso. Identificar. E assim, uma vez que a gente identificou a necessidade, é estruturar mesmo a ideia. E também, quando a gente não tem ainda uma ideia definida, criar uma organização que permita que as pessoas tragam ideias, principalmente os técnicos que estão no dia a dia. Quantas vezes a gente já não viu um processo ser modificado por um técnico que é extremamente operacional? E ninguém melhor que ele para dizer isso, porque ele é o dono do processo. Ele está no dia a dia ali no equipamento, ele que está desenvolvendo um novo processo para ser documentado, ou ele executa um processo diferente do que está na documentação. Por quê? Porque a documentação não atende, e quem escreveu a documentação não faz o processo, ele faz o processo. E isso é um diferencial muito grande, ter uma organização que saiba ouvir essas pessoas no dia a dia, não só durante uma auditoria, não só durante uma correção de não conformidade. Ter esse fluxo para gerar esse equilíbrio dinâmico é importante. Outra parte das regras, né, que ele menciona de Bush e Weil, é que você não pode, como eu já tinha dito sobre o Steve Jobs e o Elon Musk, você não pode confiar no Moisés, ou seja, você não pode confiar naquele líder para conduzir todo o seu projeto ou toda a sua inovação de ponta a ponta. Por mais que o líder seja responsável, a organização tem que ter a capacidade de transmitir aquela motivação para todos, né? Ou seja, a transferência tanto do conhecimento quanto a transferência da tecnologia, da informação a respeito da inovação, do desenvolvimento da ideia, do desenvolvimento do projeto. Todos os envolvidos ali estão cientes de que o processo está sendo alterado, que a gente tem uma frente de trabalho para mudar determinada coisa, para desenvolver determinada coisa. Alguém, por exemplo, que está fora do grupo de trabalho pode trazer uma ideia diferente, que faz a gente ganhar tempo, agregar valor nessa atividade, né? Na busca desse resultado. E isso é importante mencionar também. Outro ponto importante que ele fala aqui é você buscar um patrocinador.
dentro do projeto. E não é um patrocinador necessariamente financeiro. Mas, por exemplo, se você tem um grupo de trabalho, você é um líder menor, que é uma maneira de você quebrar a hierarquização, né? Quebrar a hierarquia. Quebrar no sentido positivo. Ou seja, você é um líder dentro de uma área menor e está brigando ali para desenvolver uma ideia nova, desenvolver uma mudança no processo. A ideia é cooptar um grande patrocinador, ou seja, pode ser um gerente de uma outra área, um diretor, alguém hierarquicamente superior, mostrar para essa pessoa o quanto esse projeto é valioso, quanto essa ideia pode trazer de valor para a área dele e chamar a atenção dele para participar do grupo de trabalho, para desenvolver essa parte da ideia, da inovação, ajudar a trazer não só um suporte, uma base ali de conhecimento, mas também, de repente, pelo valor que vai agregar para a área dele, ele trazer novos profissionais, novas ideias, novas pessoas para dentro do grupo de trabalho. E isso é extremamente importante para manter a continuidade do processo, do projeto, né? Então, uma vez que você tem um patrocinador de peso, isso é extremamente importante na hora de impulsionar o desenvolvimento da atividade. Bom, ter uma mentalidade de sistema também é um ponto que a gente comenta muito no nosso treinamento de soft skills, que é a parte da comunicação, né? Que a comunicação tem que ser transparente. Uma organização que tenha uma estrutura para inovação, ela precisa ser transparente. Ela precisa comunicar às pessoas o que está acontecendo. Então, pessoal, foi identificado tal necessidade na área X de operação, está sendo desenvolvido um grupo de trabalho para atuar nisso, de repente até solicitar voluntários para o grupo de trabalho, e aí falar com a coordenação, com a gerência deles para fazer a gestão de tempo, enfim, mas cooptar pessoas para, através da comunicação, ser claro e transparente, que determinada frente está sendo trabalhada. Isso é extremamente importante. A gente observa muito isso em consultoria. A gente que trabalha com consultoria, quantas vezes a gente já entrou numa fábrica e ninguém conhece a gente e começa a olhar a gente estranho, ou seja, são poucas as pessoas dentro da organização que sabem que está sendo feito um trabalho de consultoria. Muitas vezes também a gente é confundido com auditor, e aí as pessoas não falam com a gente, vira a cara, é complicado. E a gente tem que se apresentar, mas não sabe com quem está falando, com qual área a gente vai influenciar. Então, quanto mais essa comunicação for transparente, melhores vão ser os resultados. Porque a mentalidade de sistema, né? Entender que todo mundo participa da organização e todo mundo pode trazer valor para a organização. E também, dentro dessa mentalidade de sistema, está sempre se perguntar qual que é o propósito, tanto o propósito do projeto, qual que é o propósito do processo que permite que as pessoas tragam novas ideias, qual que é o propósito disso? O propósito é buscar valor. Onde está o valor? Que aí também é outro ponto que a gente trabalha, que é o mapeamento de valor dentro da organização. Qual é a atividade que está trazendo valor? Onde, primeiro, o valor é consumido, né? Onde a gente investe, onde está indo recurso mesmo, financeiro ou pessoas dentro da organização. Esse recurso, onde esse recurso está sendo desperdiçado ou está sendo bem empregado. E aí entra também a parte de gestão por resultados, que a gente investe mais onde dá mais resultado. Até o BID, né, o Banco Internacional do Desenvolvimento, está fazendo isso com políticas públicas, que é uma iniciativa excelente, né? Então, como promover uma política pública através dos resultados, né? E isso parte do mapeamento de valor. Onde está sendo gerado valor para que eu possa trazer, levar ainda mais, onde eu possa contribuir ainda mais para que esse valor seja gerado de maneira mais rápida e ainda mais eficiente ou alcance mais pessoas. Dentro das organizações privadas é a mesma coisa. E aqui vamos ler o comentário aqui do Lucas Serrano. Ele comenta que o problema mais comum dos projetos, eu vou ler na voz dele, o problema mais comum dos projetos que eu presenciei na minha empresa estão relacionados à falta da correta divulgação junto às equipes e falha dos responsáveis em fazer o grupo de colaboradores se sentirem parte daquilo. Geralmente fica tudo muito restrito ao time responsável. Exatamente, Lucas. Isso aí é a falta da mentalidade de sistema. No nosso curso de soft skills, a gente vem falando muito disso, que a liderança precisa ser transparente. A
comunicação precisa ser ampla, né? A gente não pode mais considerar a organização como se fosse um redutor, que entra a força de um lado, as engrenagens reduzem, cada engrenagem gira sozinha ali, não sabe o tipo de força que está entrando do outro lado. Não, cada vez mais as organizações têm que serem globais, porque é isso que traz valor. O valor que você pode estar colocando e eu não vejo, você tem que ter essa liberdade para indicar, tanto para a minha área, eu para a sua área, né? Então, a transversalidade, os negócios hoje são muito transversais, é uma rede, é uma teia, e todos os pontos estão conectados. E essa visão mais ampla, nós também técnicos, mesmo do operacional, a gente precisa desenvolver isso, porque isso vai fazer a diferença na nossa atividade, né? Então, a gente pode desenvolver essa capacidade de fazer a ponte entre o operacional e o tático, ou entre o operacional, o tático e o estratégico, que essa é a grande vantagem hoje, né? Então, o nível estratégico define as diretrizes, baixa para o nível tático, define e monitora, e geralmente essa ponte entre o tático e o operacional, ela não acontece, seja pelas pessoas isolarem, né, por falta dessa mentalidade de sistema, por comunicação, por liderança, uma liderança às vezes que não tem uma visão do todo ou não tem o preparo para esse tipo de comunicação, e é extremamente importante que isso se desenvolva. É o que o Lucas falou aqui, geralmente fica tudo restrito ao time responsável. Eu não digo nem o time, Lucas, fica com o líder responsável, o Moisés aí no caso, né? E esse Moisés é engraçado, porque muitas vezes a gente tem ele trabalhando dentro da área e ele é totalmente refratário, né? Ele está cristalizado ali dentro. Ele para desenvolver uma ideia ou mudar o processo dele, ele é extremamente rígido ali. Você não consegue convencer ele tão fácil. Mesmo mostrando o valor que você pode gerar para ele, ele não compra esse risco. Mas uma vez que você tira ele desse ambiente e coloca num ambiente exclusivo de desenvolvimento, ou seja, dá atribuição para ele só desenvolver uma ideia, só desenvolver um projeto, pronto, ele compra todo o risco possível, né? Então, isso é muito comum de acontecer. A gente observa isso muito em consultoria. Só que o Saf Bakal menciona aqui, é possível acontecer isso dentro da sua própria estrutura, desde que você esteja atento a esse equilíbrio dinâmico, né? Você mantém sua operação, isso porque, né? Geralmente ele é cobrado, né? Tem os indicadores, ele quer manter os indicadores, ele não quer fazer nada diferente, nada que possa botar em risco a operação dele e os indicadores. Ou seja, ele mantém os indicadores, mas ele pode também desenvolver novas ideias, desenvolver novos trabalhos aí com essa visão de equilíbrio dinâmico e ter essa mentalidade de sistema. Uma coisa que acredito que falta muito é a visão do estratégico, né? A visão do estratégico alcançar os outros níveis, né? Do estratégico para o tático eu digo que nem tanto, porque o estratégico já trabalha muito, já define muito bem as diretrizes. Mas a partir daí, para alcançar o operacional, que é quem faz acontecer o negócio. Então, se a gente conseguir desenvolver o operacional e desenvolver essa mentalidade através da organização, é um trabalho de formiguinha. Cada um vai ali identificando uma brecha e vai abrindo a possibilidade. A gente pode trazer isso. E se você for uma liderança, mais ainda, você tem um impacto direto nesses processos, né? Então é muito importante trabalhar esse tipo de conscientização. Bom, e o outro ponto que ele menciona aqui é defender essas missões lunáticas, que é daí que vem o nome do livro, né? Existem missões que vão para a Lua e missões que são lunáticas. Então a missão lunática, ela tem um fundo de verdade ali, ela tem um fundo de possibilidade. E alimentar isso é preciso, mas para alimentar você precisa ter uma cultura. Leio mais um comentário do Lucas aqui. Talvez consciente ou inconsciente, o líder busca o louro ou o mérito do sucesso. Mas a armadilha se o todo compra a ideia, ele está muito mais perto do sucesso, exatamente. A organização não é uma pessoa só, né? A organização somos muitos. E, novamente, a visão de valor. Porque um líder que ele não tem essa visão, se ele restringe... Primeiro, que, assim,
vamos ser sinceros, são poucos os projetos que necessitam de uma extrema confidencialidade. Tem suas exceções, né? Vamos ser claros aqui, mas são poucos os projetos que precisam ter ali um circuito fechado, o desenvolvimento de um novo produto é extremamente sigiloso, isso não acontece, é muito raro, né? Então, se ele conseguir divulgar e influenciar pessoas, como eu disse, ele pode cooptar até um patrocinador mais forte que ele, que ajuda a impulsionar mais rápido esse desenvolvimento. E se a organização, por exemplo, tem essa visão, de ter essa estrutura já preparada para isso, é muito mais fácil, porque aí ela vira uma diretriz do nível estratégico, né? E hoje desenvolvimento de organização é isso, o business development é tudo isso. É você buscar maneiras de influenciar todas as pessoas, né? É transmitir qual que é o objetivo, qual que é o valor da empresa para todas as pessoas e mostrar que todas as pessoas estão ali envolvidas. Então, o sucesso, a gente diz sucesso, né, com a missão, né? A missão não é exclusiva, não é única, né? E é justo isso, Lucas. O líder que tem uma visão de hierarquia, de que o sucesso é dele, ele já está errado na base, né? Então a gente precisa trabalhar cada vez mais para trazer novas iniciativas, novas ideias, novos conhecimentos, para limpar isso da mente dos nossos líderes aí. Temos mais comentários? Como é que está a live, pessoal? Então, acho que eu já falei bastante aqui. Esse livro, eu achei ele excelente. O meu está nas últimas páginas. Estou quase chegando nas referências já. Livro maravilhoso, bem escrito. Para quem gosta de biografia, tem biografia aqui. Para quem gosta de história, tem história aqui. Para quem é mais técnico e gosta de cálculo, tem alguns cálculos aqui. É muito interessante o formato que esse livro foi escrito. E é por isso que ele foi considerado o livro do ano. Ok, pessoal. Bom, somos 10 espectadores. Vamos fazer o sorteio do nosso exemplar. Loonshots, Saf Bacal. É isso aí, cultivar ideias inovadoras para mudar o mundo. E o mundo começa mudando o nosso mundo, né, gente? Se a gente não é capaz de mudar a nossa realidade, por menor que seja ali, em um dia que seja, mudar um pouquinho aquele dia, já é uma grande vantagem. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso sorteio. Vamos lá. Deixa eu ver se está aqui na tela. Eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui agora. Mas eu vou rodar aqui o nosso sorteio, só um segundo, para usuários ativos, hein? Somente quem está presente. Somos 9. Um já perdeu a chance de ganhar o livro. Somos 9 espectadores. Então, usuários ativos. Vamos fazer o sorteio. Walter Cirqueira. Parabéns, Walter. Você ganhou um exemplar do livro Lunáticos. A gente vai mandar para você. Entre em contato com a gente para a gente pegar seu endereço e mandar um Sedex para você, um pack. Vamos ver aí a melhor forma de te entregar. Você vai receber aí na sua casa, no seu endereço, um exemplar do nosso livro do ano. Tá? Espero que você faça bom proveito. Espero que possa contribuir aí com o seu desenvolvimento profissional. Walter Cirquial, Walter já respondeu aqui, muito obrigado. É isso aí, Walter. Foi o nosso sorteio aqui, você foi o Felizardo. Eu tentei compartilhar a tela do sorteio aqui, não consegui. Mas é isso, ok, pessoal? Walter, entre em contato com a gente por DM. Tem, aqui no Twitch tem o nosso link do Instagram, se quiser mandar mensagem direct também, pode mandar por lá seu endereço ou por e-mail. Tem os nossos dados todos aqui no portal do Twitch, no Sobre. Então tem a caixa de mensagem no site, o e-mail
ou Instagram, ou LinkedIn, dá para mandar mensagem pelo LinkedIn, todos os links estão aí. Então você entra em contato com a gente que a gente manda o exemplar para você, tá bom? Parabéns mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui na live. Obrigado, Lucas. Os outros 9 espectadores, eu não consigo ver o nome de vocês aqui, infelizmente, mas eu queria agradecer cada um por ter compartilhado um pouquinho do tempo de vocês aqui com a gente. E em breve a gente vai fazer mais eventos, vamos tentar trazer pessoas de diferentes áreas aqui, profissionais de diferentes áreas, para a gente discutir um pouco sobre o mercado, discutir um pouquinho sobre atividades, percepção das pessoas aí, de profissionais em relação a como está o desenvolvimento das suas organizações. A ideia aqui é gerar fomento de conhecimento, compartilhar o conhecimento através das nossas atividades, né? Discutir as nossas atividades para entender como a gente pode fazer isso cada vez melhor. Produzir melhor, prestar serviços melhores, fazer organizações mais sustentáveis, né? Um lugar que a gente tenha orgulho e vontade de desenvolver nossas atividades, né? Não é só salário, não é só desenvolvimento pessoal, mas é tudo isso junto. Então é parte das nossas atribuições fazer isso. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez. Vou fechar a live. Esperem que muito mais vem por aí. Até mais. Obrigado.